Professor, tá sem som. Bom dia, gente. Aqui é o professor Wellington Aqua, da escola Herém de Bibiribe, para a turma do primeiro ano. É, Hoje é 9 de abril de 2021, tá certo? Quem for entrando agora, quem entrou, está gravando, coloque o nome e turma no chat, tá certo? Desligue os microfones, porque essa turma tem mais de 50 alunos. Aí, quando está tudo junto, aí começa a conversar, a fazer uma pergunta. Perguntas serão tiradas no meu Instagram, arroba projeto underline aqua. Você manda um direct e eu tiro dúvidas da aula de hoje. Tem meu zap. Para quem não tem meu zap, 81, que é o código, 999 36 39 01. Todos da escola do primeiro ano. Pode fazer as perguntas que ficar em dúvida. Pode fazer as perguntas que ficar em dúvida dessa aula de hoje. Ok? Que mais? Pronto. A nossa aula de hoje é uma continuação da aula anterior. A aula anterior, nós falamos sobre movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme é que a velocidade permanece constante. A velocidade não varia. Agora, nós vamos introduzir, certo, a aceleração. A aceleração, quando a velocidade varia, a velocidade está em 10 km, passou para 20, passou para... É porque entrou uma nova grandeza aí envolvida, que é a aceleração. Vamos conhecer um pouco sobre a aceleração, tá certo? E também falar sobre o movimento uniformemente variado, porque se tem aceleração, é porque o movimento varia. Então, ó, é o nosso assunto de hoje, tá? Aceleração média, aceleração instantânea, movimento uniformemente variado. Então, aceleração média. A aceleração média, em alguns livros, ela tem esse símbolo aqui, ó. Isso aqui é uma letra grega chamada alfa. Alfa, tá certo? M de médio. Só que em outros livros tem o A de aceleração. Não tem problema, tá certo? Em alguns livros você vê o alfa, que representa a aceleração, e em outros livros você vê o próprio A, tá certo? Não tem problema. Então, a aceleração média. A aceleração escalar média, ali está como o alfa M, é a grandeza que indica quanto varia a velocidade escalar num dado intervalo de tempo. Então, tem de haver variação da velocidade para que haja aceleração. Se não houver variação de velocidade, aqui é zero, então não tem aceleração. As unidades. A aceleração, a unidade é dada em metros por segundo ao quadrado. Quilômetros por hora por segundo. Ou quilômetros por hora ao quadrado. Agora, no sistema SI, Sistema Internacional,
é usada essa aqui, ó, metros por segundo ao quadrado. Aí aqui você tem um carro, ele está brecando, tá certo? Tem um carro aqui, ó. Essa primeira cena aqui, eu tenho um carro, ele está freando. Esse frear dele, ele está desacelerando, tá certo? E aqui embaixo, ó, vum, ele está acelerando, tá certo? Em todos os dois casos, está havendo uma variação de velocidade, ok? Vamos continuar. Eu tenho também a aceleração escalar instantânea. É a aceleração escalar alfa, o A, num determinado instante. É o valor limite que tende a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Quando o tempo tende a zero, tá certo? Delta T tende a zero, é aquele limite quando o tempo tende a zero, é aquele instante ali exato, tá certo? É chamado de aceleração escalar instantânea. Movimento acelerado e movimento retardado. O módulo da velocidade cresce com o tempo. No movimento acelerado, o módulo da velocidade, o módulo é o valor, tá certo? O valor da velocidade cresce com o tempo, tá certo? A propriedade é a seguinte: quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, isto é aqui, ó, a velocidade é positiva e a aceleração é positiva. Então, o movimento é acelerado. Mas, e se a aceleração for negativa? Presta atenção. Se a aceleração for negativa e a velocidade também for negativa, também é um movimento acelerado. Se as duas tiverem o mesmo sinal, ou positivo ou negativo, elas têm um movimento acelerado. E o movimento retardado? O módulo da velocidade, o valor da velocidade diminui com o tempo. Movimento acelerado, o valor da velocidade, o módulo da velocidade cresce com o tempo. Movimento retardado, o módulo da velocidade, o valor da velocidade diminui com o tempo. Movimento retardado, a velocidade diminui com o tempo. Qual é a propriedade? Você se liga logo aqui, ó. Quando a velocidade, por exemplo, for positiva e a aceleração for negativa, menor, V maior que zero é positivo. A aceleração menor que zero significa que ela é negativa. E aqui, ó, velocidade negativa e a aceleração positiva. Então, o que é que eu estou vendo? Quando a velocidade e a aceleração tiver sinais diferentes, aceleração positiva, aceleração negativa, velocidade positiva, ou a velocidade negativa e a aceleração positiva, se tiverem sinais contrários, a gente chama de movimento retardado. Se tiver o mesmo sinal, velocidade e aceleração, ambos positivos ou ambos negativos,
movimento acelerado. No movimento acelerado, a velocidade cresce com o tempo. No movimento retardado, a velocidade diminui com o tempo. E no movimento retardado, os sinais da velocidade e aceleração são contrários, são diferentes. No movimento acelerado, os sinais da velocidade e da aceleração são iguais. Memorize isso aí, viu? Aí aqui, eu vou dar uma ênfase aqui, porque vou mudar aqui de texto, mas continuando no mesmo assunto, certo? Vamos lembrar, a aceleração escalar é a razão da velocidade pelo tempo. Porque a aceleração média é velocidade dividido pelo tempo. A aceleração média é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. No sistema internacional, no FI, no sistema internacional, a unidade de medida é metros por segundo elevado ao quadrado. No sistema internacional, a aceleração média é dada as unidades metro por segundo ao quadrado. Vamos voltar para a aula passada um pouquinho para a gente entender o que está havendo agora. Um corpo executa um movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Foi o tema da nossa aula passada, tá certo? Eu vou voltar um pouquinho para a gente entender melhor o que aconteceu agora. Quando a sua velocidade é constante, a velocidade não varia. Ela está velocidade de 50 metros por segundo do começo até o fim. E a velocidade é diferente de zero. Isso é o quê? Movimento retilíneo uniforme. Esse movimento pode ser progressivo ou retrógrado. O movimento pode ser progressivo ou retrógrado, dependendo do sentido do corpo. A representação desse movimento é dada através do sinal da velocidade. Então, veja. Eu estou aqui. Eu estou caminhando no sentido do movimento, tá certo? O sentido do movimento é para lá. Eu estou caminhando numa certa velocidade constante, no mesmo sentido do movimento. Então, eu chamo isso de progressivo. Tá certo? E se fosse voltando, sentido contrário ao meu sentido do movimento, minha velocidade seria negativa, o sinal de menos na frente, ela não estaria diminuindo. A velocidade continuaria a mesma. O sinal de menos está dizendo que ele está voltando, tá certo? E é chamado de retrógrado. Memorize isso aí. Isso aí. Movimento progressivo ou retrógrado. Progressivo, a velocidade positiva. Retrógrado, velocidade negativa. Progressivo, a velocidade está no mesmo sentido, caminhando no mesmo sentido da trajetória. Retrógrado, ele está no sentido contrário ao sentido da trajetória. Aí como isso aí você tem que estar bem amarradinho, entendendo direitinho, aí eu fiquei um pouco em cima dele, tá certo? Então, ó, movimento progressivo.
Eu tenho aqui uma motocicleta. Para quem não tiver lendo direito, aqui está 30 km/h. Aqui também está 30 km/h. É a velocidade, tá certo? A velocidade está constante, né? Movimento retilíneo uniforme. A gente voltou um pouquinho para poder entender o que está acontecendo agora. O que é que eu estou vendo aqui? Aí ela vem na velocidade. Aqui, ó, é mais a velocidade mais 30 km/h. Por quê, professor? Porque ele está caminhando no mesmo sentido do trajeto. Ok? Isso aí a gente chama de movimento progressivo. Aqui é movimento progressivo. E aqui, ó, movimento retrógrado. Ele está, veja o sentido que está a setinha aqui. A trajetória está neste sentido. E ele está no sentido contrário. Veja aqui que agora tem escrito ó, menos 30 km/h. Este menos aqui está me dizendo que eu estou no sentido contrário ao sentido da trajetória. Olha, isso aqui é uma seta. Tá lá, tá certo? Esse aqui é movimento o quê? Retrógrado. Movimento progressivo, movimento retrógrado. Isso está relacionado à velocidade. Velocidade, movimento progressivo, a velocidade é positiva. Mesma direção da trajetória. Movimento retrógrado, o movimento, a velocidade está contrária ao sentido da trajetória. E a gente representa isso com o sinal negativo. A velocidade é negativa. Movimento progressivo, mesma direção. Movimento retrógrado, direção contrária. E aqui a velocidade é menor que zero. Velocidade continua, 30 km. Menor que zero que eu digo é o sinal. Sinal negativo. E aqui, ó, a velocidade maior que zero, eu estou dizendo aqui que o sinal da velocidade é positivo. Tá certo? Vamos memorizando isso aí. Isso aí parece simples, mas dá uma embaralhada. Aí você vai pegando com o tempo. E é bom coisar isso aqui. Continuando. Movimento retrógrado. Veja o sentido da trajetória para lá. Né? E os motoqueiros estão voltando. Então, a velocidade é o quê? Negativa. A velocidade é menor que zero. Olha o gráfico do espaço sobre o tempo. Velocidade, movimento retrógrado. Tá certo? A velocidade é negativa. A velocidade diminui com o tempo. Isso aqui é o tempo. 1, 2, 3, 4. Veja, o tempo vai aumentando e o espaço vai diminuindo. Tá certo? Porque a velocidade é negativa. É como se ele estivesse voltando. Tá certo? Estou voltando para casa. Então o espaço está diminuindo. Então, no movimento retrógrado, esse é o eixo das ordenadas, o eixo vertical, que representa meu passo. Esse é o eixo horizontal, que eu chamo eixo das abscissas, e aqui está representando o tempo.
Tá certo? E aqui, este gráfico está me dizendo que o movimento é retrógrado. Vou ler esse aqui. Esse aqui é o gráfico do movimento progressivo. Por que o movimento progressivo? A velocidade é positiva. A velocidade é positiva, tá certo? Aqui, ó, 30 quilômetros. Aqui ele continua a velocidade 30 quilômetros, mais 30 quilômetros por hora, para quem não estiver enxergando. Veja que a seta está para cá e ele também está neste sentido, está no mesmo sentido da trajetória. É um movimento progressivo. Ok? Então, olha como é o gráfico. Ó. O gráfico é como se fosse um avião subindo, tá certo? Movimento progressivo, a velocidade é positiva, é como se tivesse um avião subindo, ok? E ela está no mesmo sentido da trajetória. O outro que a gente viu está no sentido contrário da trajetória. E é como se fosse um avião, descendo, velocidade negativa. É um movimento retrógrado. A representação do gráfico é como se fosse um avião descendo. Agora vamos juntar, tá certo? Agora a gente já voltou agora para onde a gente está e estou juntando a situação de velocidade e de aceleração. Veja, movimento progressivo, que a gente viu agora há pouco, significa que a velocidade está no mesmo sentido, ó, a seta para cá, certo? A trajetória é para lá, estou indo, tá certo? E o carro está indo, ó. Então é um movimento progressivo. Significa que a velocidade é maior que zero. E a aceleração, professor? Porque agora tem aceleração, né? Agora a velocidade varia, ó. Veja, a velocidade estava a 2 metros por segundo, meteu o pé no acelerador, a velocidade aqui agora está 4 metros por segundo. Então, houve essa variação de velocidade, é que a gente chama de aceleração. Tá certo? Essa variação de velocidade no tempo, a gente chama de aceleração. Aí, o que é que aconteceu aqui? Eu chamei de movimento progressivo, porque a velocidade está no mesmo sentido da trajetória, e acelerado. Por que acelerado? Porque a aceleração também está positiva. Tá certo? Veja que a aceleração aumentou a velocidade, estava a 2 metros por segundo, e agora está a 4 metros por segundo. O movimento está relacionado a. Está no mesmo sentido? Está no sentido contrário? Está no mesmo sentido. Então a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Acelerado, porque a aceleração é maior que zero. Eu estou acelerando o carro e ele está aumentando a velocidade.
Pronto. E o que é que a gente aprendeu? Quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido, esse movimento é acelerado. Então, esse carro está representando um movimento progressivo e acelerado. Tá certo? Movimento progressivo retardado. Tá, não fica nada aí. Movimento progressivo é em relação à velocidade. A velocidade, ele está caminhando no mesmo sentido, tá certo? Da trajetória. Então, continuou o movimento progressivo. Ele está caminhando no mesmo sentido. Então, aqui, velocidade ainda é sinal positivo, tá certo? Velocidade, sinal positivo. Só que ele estava numa velocidade de 8 metros por segundo. E agora ele está numa velocidade de 3 metros por segundo. Veja, ele está numa velocidade, então ele brecou. Ele desacelerou. Houve uma desaceleração, como se fosse uma aceleração negativa. Então, ó, aqui estava uma velocidade de 8 metros por segundo, uma velocidade grande. Aí ele brecou. Brecou, mas não parou. Ele agora está com a velocidade de 3 metros por segundo. A velocidade diminuiu. A velocidade diminuiu. Significa que o quê? Houve uma desaceleração. Então, aqui a aceleração é negativa. E a gente viu que quando os sinais são diferentes, o movimento é retardado. Tá certo? Diferente, retardado. Ok? Movimento progressivo em cima e progressivo embaixo. Progressivo porque a velocidade está no mesmo sentido da trajetória. Aqui, progressivo também porque ele está no mesmo sentido da trajetória. Está indo, né? Mas a aceleração aqui, ele está acelerando o carro. Ó. O carro está a 2 metros por segundo e aumentou para 4 metros por segundo. Então, a aceleração é positiva. Então, positiva a velocidade, positiva a aceleração. Tem o mesmo sinal. Se tem o mesmo sinal, é acelerado. Velocidade positiva, porque está no mesmo sentido da trajetória. A velocidade do carro diminuiu, houve uma desaceleração. Foi freando, né? Então, a aceleração ficou negativa. Quando a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes, eu chamo de movimento retardado. Então, aqui em cima, movimento progressivo acelerado, e aqui embaixo, movimento progressivo retardado. A aceleração vai escalar continuando, né? Agora com aceleração. Então, esse é um movimento uniformemente variado, porque há uma variação na velocidade. Mas veja, aqui é um outro caso. A trajetória está apontando para lá. E o carro está voltando. O carro está voltando. Então, o sentido da velocidade é negativo.
carro está voltando, sentido da trajetória para lá, mas o carro está vindo para cá. Então, eu chamo isso de movimento retrógrado. Tá certo? Agora vamos olhar a, a variação da velocidade. Tá certo? O carro está voltando com 2 metros por segundo. De repente, o cara vinha, aumentou a velocidade para 5 metros por segundo. Tá certo? Então, aqui a aceleração também é negativa. Tá certo? Então, eu chamo disso de um movimento retrógrado acelerado. E aqui, movimento retrógrado retardado. Movimento retrógrado retardado, eu tenho a minha velocidade. A minha velocidade é aqui, ó. 6 metros por segundo. Eita, desculpe aqui, viu? Aqui, ó. Quer mais, quer menos. Quer mais, quer mais. Movimento retrógrado retardado. Eu tenho aqui, ó, a minha velocidade, o meu sentido está contrário, que é negativo, e a minha velocidade está agora diferente, menos, né? Menos. Tá, deixa eu ver. Até veja. Movimento retrógrado retardado. Então, veja. O movimento da retrógrado, a velocidade é contrária ao movimento, então a velocidade é negativa. A velocidade é negativa. A velocidade é negativa. E a aceleração, na cuidado com isso, tá vendo? É por isso que eu estou pegando o pé de vocês aqui, para vocês ficarem sempre lembrando disso aí, tá certo? Então, aqui, ó, a aceleração é negativa e aqui a aceleração é positiva. Então, o que é que eu estou mostrando? Sinais iguais, movimento acelerado. Sinais diferentes, movimento retardado. Ok? A pessoa está perdendo muito tempo aí. Não é perder tempo. E confunde muito. A gente vai fazer uma questão dessa, tá? Conclusão. O sinal da velocidade determina se o movimento é progressivo ou retrógrado. Progressivo, velocidade positiva. Retrógrado, velocidade negativa. Sinais diferentes de velocidade e aceleração, o movimento é retardado. Sinais iguais de velocidade e aceleração, movimento acelerado. Bota esse danado na cabeça. Então, vamos falar um pouquinho de movimento uniformemente variado, que a gente já começou, porque se tem aceleração, o movimento é variado, tá certo? A aceleração, você tem que lembrar que ela tem que ser constante, ela não muda. Então, aqui eu tenho a velocidade zero, velocidade agora está a 2 metros por segundo, velocidade está aumentando. 4 metros por segundo, velocidade 6 metros por segundo. Tempo zero, tempo 1, tempo 2, a velocidade 4 metros por segundo, tempo 3, a velocidade está em 3 segundos, 6 metros por segundo. Então, houve um aumento da velocidade.
Então, houve uma aceleração. E a aceleração é constante. Professor, como é que eu descubro isso? Ó, é a variação da velocidade sobre o tempo. Eu divido isso aqui. 2 dividido por 1 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 3 dá 2. Então, a aceleração é o quê? 2 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração é velocidade dividida pelo tempo. Veja, a cada 1 segundo, a velocidade foi aumentando. Estava em 2 metros por segundo, foi acelerando 4 metros por segundo, 6 metros por segundo. Mas a aceleração é constante. Ó. Tá certo? Mas esse movimento é uniformemente variado porque houve variação na velocidade e, consequentemente, houve uma variação no espaço também, ó, no tempo. Ó. E 1 segundo estava aqui, ó. De 1 para 2 segundos, veja como aumentou. Ó. De 2 para 3 segundos, veja como aumentou. Então, ó, movimento uniformemente variado, eu tenho aqui a variação, certo? Que eu coloquei ali, e agora você está visualizando, geralmente numa prova do vestibular seriado, tudinho, aí ele coloca, além disso, coloca sempre uma reguinha assim. No tempo zero, velocidade zero. No tempo 1 segundo, velocidade 2 metros por segundo. No tempo 2, velocidade igual a 4 metros por segundo. No tempo 3, velocidade igual a 6 metros por segundo. O que é que vocês estão notando? A velocidade variou. Aí você risca ali, ó. É um movimento uniformemente variado, porque há aceleração, ok? Se a velocidade for constante, a aceleração é zero. Não existe aceleração. Então, movimento uniformemente variado, certo? Que é chamado de MUV, movimento uniformemente variado, é quando a aceleração escalar alfa, o A, é constante e diferente de zero, e não nula. O movimento é chamado de uniformemente variado. Então, a aceleração é a variação da velocidade dividida pelo tempo. Velocidade dividida pelo tempo, eu acho a aceleração. Função horária da velocidade escalar. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. VO é a velocidade inicial, V é a velocidade no instante T, e aí, dependendo do instante, você vai ter uma velocidade, já que a velocidade varia com o tempo. E alfa, ou A, é a nossa aceleração, tá certo? Para memorizar essa daí, você bota vovô ateu, tá certo? Tá vovô ateu. V igual a VO mais AT. A função da velocidade escalar com a aceleração, tá certo? A velocidade é variável. Vovô ateu. Ele pode ser cristão, mas só para você decorar a fórmula, aí você bota vovô ateu. Tá certo? Memorizar. Tá certo?
E a função horária no espaço. Espaço final, posição final, o espaço inicial ou a posição inicial, mais velocidade inicial vezes do tempo, mais a aceleração vezes do tempo ao quadrado, dividido é, por 2. Tá certo? Aí, professor, não tem aquela sorvete? Sorvete seria essa aqui, ó. Mas agora acrescentou isso aqui, aí você chama essa de sorvetão. Sorvetão, porque tem T elevado ao quadrado aqui. Só para memorizar, tá certo? É a função horária do espaço. É a aceleração aí. Então, vamos resolver algumas questões para fechar. Tá certo? A velocidade escalar de um carro varia com o tempo. Então, existe a aceleração, né? A velocidade do carro varia com o tempo. Para vocês enxergarem melhor, se aqui é 6, aqui é 3. 3, então esse é 6, então esse é 9, esse é 12. Certo? Aí você, quando vê um gráfico, você olha logo para cá. Ó. A velocidade está em metros por segundo. Então aqui é o quê? 3 metros por segundo, velocidade. 6 metros por segundo. 9 metros por segundo. Olha que está dentro do parênteses, tá certo? O eixo vertical, o eixo das ordenadas, está representando a velocidade, que está em metros por segundo. O eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, está representando o tempo. E esse tempo está dado em segundos. O que, é que a gente está mostrando logo aqui? Ó? O tempo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é que eu estou notando aqui? Ó? Do tempo 1, 2, do tempo de 1 a 3 segundos, a minha velocidade está aumentando. De 3 a 4 segundos, a minha velocidade ficou constante. Ó. Continuou em 6. Ó. No tempo 3 estava em 6 metros por segundo. No tempo 4 continuou em 6 metros por segundo. No 4 por 5, ela aumentou de novo. Ó. Do 4 por 5, ela foi de 6 para 12. Tá certo? E aqui, ó, de 5 para 8, a velocidade foi diminuindo. Foi desacelerando. Tá certo? Então, vamos ver a pergunta dele, né? Determine a aceleração escalar média do carro entre os instantes 0 e 3 segundos, entre 3 e 4 segundos e entre 5 e 8 segundos. Ele quer saber como é que está a aceleração escalar média nesse gráfico, nessas posições. De 0 a 3, de 3 a 4 e de 5 a 8. Então, ó, a variação. A aceleração é o quê? Velocidade dividido pelo tempo. A variação da velocidade dividido pelo tempo. Então, qual foi a variação de velocidade? Velocidade final menos inicial. Foi o quê? 6 menos 0. Qual foi o tempo? Final 3, inicial 0. Então, a variação da velocidade pelo tempo nesse intervalo foi de quanto? 2 metros por segundo ao
quadrado. No ponto B, no ponto B, que é de 6, ele perguntou. Ponto B, ele perguntou. B, ele perguntou do 3 ao 4 segundos. Tá certo? De 3 a 4 segundos. Ó. Veja que a velocidade não mudou. Ó. Em 3 segundos ela está com a velocidade 6. Em 4 segundos continuou com a velocidade 6. Então, 6 menos 6, 0. Então, não houve variação da velocidade. Se não tem variação da velocidade, a aceleração é 0. Aqui, que a gente viu a primeira questão, foi o quê? A variação da velocidade é o quê? Final menos inicial. 6 menos 0, 6 da velocidade. E o tempo? 1, 2, 3. 3 menos 0, 3. 6 dividido por 3, 2. A gente achou. Então, aqui, ó. Aqui é movimento uniforme. Não tem aceleração, tá certo? A velocidade tem, mas ela permaneceu constante. Do 3 até o 4 segundos, ela não mudou. Então, a aceleração é 0. E na letra C, é 0 menos 12, a variação da velocidade, e 8 menos 5. Aí ficou o quê? 12 dividido por 8 menos 5, 3. 12 dividido por 3 dá 4. Como aqui a velocidade, a variação da velocidade ficou negativo, aí menos com mais dá menos. Ficou menos a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta do primeiro, 2 metros por segundo, a resposta do B, 0, e a resposta do C, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Por que ficou negativo? Porque o final é 0 e o inicial é final menos inicial. O inicial é 12. Aqui, ó. Velocidade final é 0 e velocidade nesse trecho, tá? Velocidade final é 0 e velocidade inicial nesse ponto aqui, ó, é 12. Vamos ver se dá tempo de outra questão. Dá. Um fabricante de automóveis anuncia que determinado modelo, partindo do repouso, determinado modelo, partindo, deixa eu aumentar aqui. Um fabricante de automóveis anuncia que um determinado modelo, partindo do repouso, atinge a velocidade escalar de 80 km por hora em 8 segundos. Ele partindo do repouso, quando eu digo partindo do repouso, a velocidade inicial é 0. Não tinha velocidade. Ele partiu, ele estava parado. Atinge uma velocidade que é a velocidade final, ou veja só, 80 km. Qual foi o tempo que gastou? 8 segundos. Isso supõe-se uma aceleração escalar média de. Aí veja. Pessoal, a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Então, beleza. Qual foi a variação da velocidade? 80. Qual foi a variação do tempo? 8. Tá certo? Tá errado? Por que isso está errado? Porque ele quer a resposta em metros. E aqui está em quilômetros. Você vai ter que dividir por 3,3 para transformar quilômetro em metros. Tá certo? Quilômetro por hora em metro por segundo. A gente viu isso na aula, não foi? A gente viu
tanto online quanto via presencial. Transformar metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. E passar de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Então, a aceleração é a variação da velocidade dividida pelo tempo. A aceleração é a velocidade, mas ela está aqui em quilômetro por hora. Então, eu vou dividir por 3,6. E dividir por 8, né? 8 é o quê? O tempo. Certo? Então, a aceleração dá aproximadamente, quando você fizer isso, 3 metros por segundo ao quadrado. E a minha resposta, letra D de dado. A resposta dessa questão, D de dado. 11 horas. Então, eu vou fazer mais uma. Rapidinho. Para fechar, mais uma daquela questão que a gente bateu muito na tecla, né? Movimento retrógrado e tal, movimento retrógrado acelerado, que aquilo dá uma embaralhada. Então, ó, essa questão. Se o movimento de uma partícula é retrógrado, eu sei que o quê? A velocidade é negativa. A velocidade é negativa. E é retardado. Retardado significa que a, a, o sinal da velocidade é diferente da aceleração. Retardado, diferente. Então, a aceleração escalar da partícula é o quê? Letra A, nula. Letra B, constante. A aceleração da partícula é nula? É constante? É variável? É positiva ou é negativa? Vamos ver a resposta aqui. Tá do tempo. Resolução. Sendo um movimento de partícula retrógrado, concluímos que a velocidade escalar é negativa. Mas ele disse que o movimento também é retardado. Concluímos também que a velocidade escalar e a aceleração têm sinais diferentes, sinais opostos, porque retardado é diferente. Então, o sinal de um tem que ser diferente do outro. Logo, a aceleração escalar é positiva. Por quê? Porque a velocidade é negativa. Se ele disse que era retardado, então, consequentemente, a aceleração é positiva. Então, a resposta é letra D de dado. D de dado, positiva. Tá certo? Pronto, gente. Professor Wellington, Aqua, para a Escola Herém de Bibiribe, os primeiros anos, A, B e C. Hoje é 9 de abril de 2021. Ismael, coloque nome e turma aí, Ismael. Tá gravando aí, tá certo? Vamos botar os slides lá, tá certo? Vou botar os slides. Olha, quem estiver ainda assistindo aqui, ó, por exemplo, você tem 3 turmas. Você vai lá na turma, tá certo? Ó, o que é que eu estou fazendo? Estou botando o link. No link, eu estou colocando a aula, a live, o vídeo no YouTube, tá certo? Estou colocando o link do vídeo para quem não assistiu, você indica para o colega, para quem não pôde assistir. E os slides, tudo prontinho, tá certo? Para quem está no Google Classroom, você vai lá, mas está no primeiro B também, primeiro C, tem o vídeo dessa aula que eu estou dando e os slides da aula, para você fazer um resumo e colocar no caderno. Tranquilo? Fiquem com Deus. Bote a data lá. Pronto.
Botem nome e turma lá na ata, que aquela ata, depois a gente vai passar para a coordenação, tá certo? Quem está faltando as lives. Porque talvez a coisa fique pior ainda. Se a pandemia piorar, aí a gente vai ficar muito tempo e vai ter um controle aí. A coordenação está querendo ver quem está faltando para ver o que está acontecendo. Tá certo? Então fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa sexta-feira. Saúde para todos. Muito obrigado pela participação. Essa turma aqui bate geralmente 50 Ah, alunos. Muito bom, muito obrigado. Tá certo? Dúvidas, para a gente ganhar tempo aí, dúvidas, vocês mandem um zap para mim, 81 999 36 3901, meu zap. Ou no meu Instagram, quase todo mundo hoje em dia tem Instagram, projeto underline aqua. Manda um direct. Professor, fiquei com dúvida ali, Natal. Aquele poder. Pronto, a qualquer hora, viu? Fiquem com Deus. Tamo junto. Que Jesus abençoe a todos nós. A menina do projeto Aqua. Eita, lá, tá. Muito obrigado pela presença.